Oiê, seja bem-vindo, seja bem-vinda à parte 2 que eu prometi a vocês sobre como podemos ser mais positivos com atividades simples que a gente pode incluir na nossa rotina e que vai nos ajudar a ter pensamentos mais positivos, ter uma visão mais positiva sobre nós mesmos e sobre a vida. Lembrando, como eu falei no vídeo anterior, que você pode assistir em algum lugar que aparece aqui para vocês. Então, se você não assistiu, pode assistir depois desse vídeo. Não tem importância assistir esse primeiro e o outro depois, tá? Mas como eu disse no primeiro vídeo, não se trata aqui da questão de impor uma positividade a qualquer maneira, tá? De qualquer modo. Eu lembro que teve um momento na minha vida que eu estava ao telefone com uma pessoa da minha família e eu estava querendo desabafar, algumas coisas estavam dando errado, estava acontecendo, eu estava querendo chorar. E naquele momento eu só precisava ser acolhida, eu precisava chorar, extravasar, sabe? Compartilhar, desabafar. E do outro lado a pessoa falou, ah, mas pelo menos você... E aí quando qualquer frase começa pelo menos você, ela já desconecta, porque ela está querendo olhar só o que tem de positivo e naquele momento eu precisava desabafar. Então, não é essa positividade tóxica, não é que você tem que estar feliz e bem a todo momento. Porém, são coisas que vão nos ajudar a focar no que há de melhor, no que há de mais positivo e assim a gente encontrar mais tranquilidade, mais alegria no nosso dia a dia. Eu trouxe a minha colinha aqui e lembrando que essas coisas eu fiz junto com o meu filho, porque a gente estava passando juntos por alguns problemas e a gente decidiu como que a gente podia ter pensamentos mais positivos, tá? Então, uma coisa que a gente já fazia e que nesse período a gente realmente evitou a todo custo era, e aí fica a dica, evitar estar exposto a notícias negativas, né? O jornalismo, ele às vezes é sensacionalista, ele é depressivo, ele é negativo porque as coisas ruins, as manchetes, as notícias ruins vendem mais. Mas a gente não precisa estar sendo exposto ali o tempo inteiro, né? Tem pessoas que assistem 3, 4, 5 jornais, né, televisivos, só assistindo as coisas ruins que estão acontecendo e sendo envenenados. Então, isso é uma coisa que eu posso te dizer, as notícias mais relevantes você vai acabar chegando até você, você vai poder de repente ter acesso à internet, a outros meios, né, de comunicação, mas evitar ser exposto àquela mídia que está só trazendo as tragédias, as coisas muito ruins, para que você não seja afetado, tá? Outra coisa tão simples e que no começo é muito engraçado, porque o Lucas é um adolescente, né? E eu falei com ele, filho, eu descobri que se a gente sorrir, mesmo aquele sorriso falso, aquele sorriso de fotografia, você manter o seu sorriso por alguns minutos, o cérebro ele não distingue que você está sorrindo forçado e você vai tendo os benefícios de, aí eu até anotei aqui, de aumento de humor e de otimismo. Então chega lá para o teu espelho, ou se não fica sorrindo em algum lugar, nem que seja escondido, força-se, né, no bom sentido, a sorrir, lembrando, né, forçar no sentido de que você realmente não está conseguindo e você está mal e precisa de ajuda terapêutica ou coisa assim, tá? Mas às vezes a gente está negativo ali, faça aquele sorriso, começa a esboçar e isso vai fazer com que você tenha esse aumento desse otimismo, tenha aumento da melhora do seu humor e isso favorece a ter pensamentos mais positivos também. Como eu sempre digo, nós não somos os nossos pensamentos. Então a gente tem que estar muito atento, porque se a gente alimentar os pensamentos ruins, eles vão nos transformar em pessoas mais negativas. Então a gente precisa trabalhar isso, tá? Bem, outra coisa que eu trouxe é fundamental, principalmente nessa era de redes sociais, que é parar de se comparar. Eu vi certa vez que a gente compara o palco dos outros com os nossos bastidores. E aí é uma comparação desleal. O que aparece nas redes sociais, o que a gente vê às vezes nas festas ou nos encontros esporádicos com alguém, só é o palco. Os bastidores, a relação, os choros, o sofrimento, as angústias, a gente não vê, então não compara. E além disso, cada um tem um ritmo, cada um tem um talento, cada um tem uma beleza, cada um tem uma habilidade. Não tem como a gente se comparar.
embora a gente faça isso o tempo inteiro, mas é a comparação mais desleal que a gente tem, porque a gente não está comparando a gente com a gente mesmo em anos anteriores ou a nossa versão da semana passada. Comparar a gente com outra pessoa é impossível, porque nunca a gente vai ser aquela outra pessoa. Então a gente sempre vai estar em infelicidade. E a outra coisa, a gente talvez não fez tanto nesse período, mas a gente conversou bastante sobre a importância em que a gente talvez precisasse, né, fazer e que vai ajudar bastante a ter uma vida mais positiva, é perdoar. E talvez seja um assunto muito delicado, porque cada um que sabe, né, dos seus sofrimentos, do que aconteceu, mas o perdão, gente, que é bastante difícil, a gente vai abandonar a raiva, a amargura, aquele ressentimento, o desejo de vingança. A gente vai, assim, aliviar nossa carga emocional. Se você já experimentou, já vivenciou perdoar alguém, você sabe o peso que você tirou. Eu costumo dizer para o meu filho, lembrando que eu não estou falando que é fácil para mim não, tá? Senão parece que eu sou o quê? A Madre Teresa de Calcutá. Não sou. Né? Então é algo que eu tenho que trabalhar muito em mim. Mas quando você libera a outra pessoa de qualquer dívida que você acha que ela possa ter para contigo, você na verdade se torna mais leve. E se a outra pessoa realmente merece a vingança, o castigo, seja lá o que for, eu costumo dizer para o meu filho, né, deixemos para que essa pessoa, a vida vai cobrar, ou o divino, ou que cada um acreditar. Lembrando, eu não estou falando de injustiças em que a pessoa tem que, né, cumprir a lei, pagar pela lei, não é isso. Mas eu estou falando das coisas cotidianas que muitas vezes a gente está ali guardando mágoas e ressentimentos, mágoas, aquelas pedrinhas que vão se acumulando e vão virando um peso grande. Então, escolha se libertar desse peso. Não porque a gente é bonzinho, mas porque a gente é inteligente o suficiente para saber que mais leve a gente vai mais longe. Esse eu confesso que eu estou em desenvolvimento, que é fazer exercícios. Ao fazer exercícios, a gente sabe, no fundo a gente nem precisa falar sobre os benefícios do exercício, mas ao se exercitar, ao se mover, ao começar pelo menos a caminhar, depois andar no ritmo mais rápido e depois, quem sabe, começar a correr, a gente sabe que a gente vai produzir, né, substâncias químicas que favorecem nosso bem-estar, que vão ajudar a gente a se sentir bem e, portanto, mais positivo. Então, sobre exercício, que eu estou ainda em progresso, muitas vezes eu não faço, eu confesso, tenho que fazer, mas toda vez que eu faço, que não é tantas, né, não estou tão atleta, mas eu realmente sinto um bem-estar, a gente movimentar o nosso corpo, a gente precisa, porque muitos de nós talvez trabalhamos o dia todo sentado. Eu, por exemplo, dou aula online, gravo vídeos, então muitas vezes a gente está sentado o tempo inteiro, a gente está sedentário e a gente precisa fazer com que o nosso corpo ele se movimente, isso nos ajuda. E por fim, a dica bônus, que eu já falei 5 e eu trouxe o bônus, e esse eu fiquei pensando, tem um exemplo, que é uma pessoa da família do pai do meu filho, quando ela terminou o doutorado. E eu falei, puxa, que bacana, você terminou o doutorado, que ótimo, a primeira pessoa da família terminou o doutorado, vamos celebrar, vamos almoçar, jantar, lanchar, vamos fazer alguma coisa. E a pessoa falou assim, foi só um doutorado. E eu fiquei assim, caramba, foi só um doutorado num país em que a gente ainda tem analfabeto funcional, que muitas pessoas nem têm acesso à faculdade ainda. E eu fiquei pensando quanto a gente às vezes esquece de celebrar nossas conquistas. Então a dica bônus é celebre as suas conquistas. Não precisa ser um doutorado, pode ser uma coisa que você aprendeu, um jeito diferente de fazer seu trabalho, pode ser um mau hábito que você estava buscando superar, um bom hábito que você estava querendo adquirir, um ato de bondade que você fez, um dia de cada vez que você viveu, que a gente possa celebrar mais as nossas conquistas. E esse celebrar não precisa ser uma festa literal, mas que a gente possa ter algo que marque e que ajude a gente a focar no nosso progresso. E isso vai ajudar a gente a ter mais positividade no nosso dia a dia.
E eu queria saber de vocês, qual dessas 5, mais uma dica, né, sugestão, ideia para que você possa ter uma vida mais positiva, qual dessas tem mais a ver com você nesse momento atual, que você vai escolher fazer para ser mais positivo? Comenta aqui, compartilhe esse vídeo com quem precisa nesse momento saber um pouco mais como ter mais positividade em suas vidas, sem ser positividade tóxica, uma positividade real, que a gente possa melhorar nossa qualidade de vida. E se você ainda não ativou as notificações, notifique, porque toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser o primeiro a saber. Então, muito obrigada por assistir até aqui. Beijos e até o próximo vídeo.